Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Circuito pela Vida. Hoje temos um episódio especial porque vamos conhecer os bastidores de um projeto que tem feito a diferença na vida de muitas famílias, o próprio Circuito pela Vida, visto pela ótica de quem atua na gestão institucional da APVR. Isso mesmo, Angélica. Hoje vamos falar sobre como a APVR abraça o projeto e o amplia com estrutura, visão de futuro e compromisso com a saúde e a inclusão. E para isso temos o prazer de conversar com Eduardo Ribeiro Vaz, superintendente da APVR há mais de 12 anos, com uma trajetória sólida em gestão e desenvolvimento institucional. O Eduardo é formado em Engenharia Metalúrgica pela UF, pós-graduado em Análise de Sistemas pela Estácio e mestrado não concluído pela Universidade de Lorena, tendo sido bolsista da USP. Um currículo técnico que se une à sensibilidade da gestão de um projeto humano como o nosso. Eduardo, seja muito bem-vindo ao Circuito pela Vida. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui no podcast, né? Faz parte desse nosso projeto muito bacana, abraçado aí pela associação, pelo setor de captação, que junto com outras pessoas que ajudaram na construção desse projeto, na captação desse recurso e colocar ele em prática, é uma felicidade muito grande estar aqui e poder falar em nome da Associação dos Aposentados, em nome do projeto. Eduardo, para começar, conta pra gente então qual é exatamente a função do superintendente na APVR, quais são suas responsabilidades e como esse cargo se conecta com projetos como, por exemplo, o Circuito pela Vida. Então, Angélica, a função do superintendente é fazer a gestão de áreas sensíveis, né, principalmente. Hoje, sob supervisão do superintendente, né, ficou departamento comercial da empresa, a área de TI e a área de captação e filantropia, né? A área de captação e filantropia é exatamente quando a gente fala do projeto, não só desse, mas como todas as outras captações que aconteceram da associação. A associação ela é uma empresa multitarefa, se é que podemos dizer dessa forma. A associação ela trabalha com saúde, ela trabalha com assistência, a gente tem um coral, a gente tem diversos cursos voltados para assistência, a gente tem uma sede campestre, a gente tem uma área social, então a oferta de serviços é enorme, ou seja, são tarefas muito diferentes, né? Então, hoje a gente está trabalhando, eu estou junto com vocês, num projeto Circuito pela Vida, que atende usuários de drogas e álcool e outras drogas. Então, a diversidade de ações. Então, compete a mim estar à frente disso, à frente do planejamento de cada ação dessa e coordenando cada departamento, entendendo a necessidade de cada um e até onde que a gente consegue evoluir e chegar. Sim. E hoje você já está na superintendência há mais de 12 anos, né? O que tem mudado no decorrer desse tempo, especialmente com a forma, né, de que a PVR se envolve nessas ações voltadas para a comunidade como um todo? É um aprendizado. Se a gente pensar na associação, né, nesses 12 anos, quando a gente fala em filantropia, muita coisa mudou nesses 12 anos. Por quê? A forma que o Ministério cobrava das instituições filantrópicas com relação à prestação de contas e a legislação, as exigências que eram feitas, elas foram se depurando ano a ano, e isso é muito bom, para que as instituições de fato cumpram os benefícios que elas recebem por ser filantrópicas, as isenções que elas recebem e a possibilidade de captação de recursos federais, estaduais, né, em todas as esferas. Por que eu digo que foi um aprendizado? Porque o nosso setor de filantropia, captação e filantropia, eu tive a oportunidade de não de começá-lo, mas startar ele no formato que ele é hoje, né? A nossa gerente de filantropia, Rita Souza, a gente começou trabalhando lá atrás, aprendendo
o que era, como que era feito, o que não estava legal, o que foi necessário de aprendizado, parceiros que vieram, nós agregamos ao grupo que a gente conseguisse manter o título de filantropia, porque ele é de vital importância para a vida da associação, para a continuidade da associação de aposentados, bem como a captação de projetos. Sem o título de filantropia, a gente não conseguiria captar um projeto, verba para projeto, como o Circuito pela Vida. Dentre vários outros projetos que nós já conseguimos captar nesses 12 anos. E quando a gente passa para a parte de captação, da mesma forma, foi um aprendizado. A gente nunca tinha captado nenhum projeto até então, a gente nunca tinha conseguido captar projeto. Chegamos a ter emenda colocada lá atrás para a Associação de Aposentados, mas a gente não tinha capacidade técnica para estar recebendo, na verdade. Ou seja, a gente ainda não tinha aprendido como fazer. Isso já vinha desde lá de trás e nesse caminhar, nesse aprendizado, a equipe foi crescendo, trazendo outras pessoas que vieram agregar conhecimento, tanto na filantropia quanto na captação de recursos. Então, hoje a gente entende que a gente está bem maduro, tanto na filantropia e também na captação de recursos. É só ver a quantidade de recursos que a gente consegue captar hoje, a quantidade de projetos que a gente conseguiu colocar para funcionar nos últimos 4 anos. E se a gente olhar para os 8 anos anteriores, somados todos, em um ano a gente conseguiu muito mais projetos do que em 8 anos. Ou seja, isso foi um aprendizado, foi um caminhar de toda a equipe, né? De Rita, Alexandre, vocês agora caminhando conosco. Ninguém faz nada sozinho. Então, montando-se uma boa equipe e com determinação dessa equipe, a gente conseguiu chegar onde que a gente está hoje. Eu diria até referência para as outras entidades da região, que muitas das vezes a gente troca informação, nos buscam por entender que a gente tem um conhecimento já bastante desenvolvido em filantropia e em captação. Então é muito satisfatório, né? Quando a gente vê outras entidades nos procurando, às vezes entidades que querem iniciar a questão de captação de filantropia, buscar a associação de aposentados dentro do nosso setor, para que a gente consiga ajudar os futuros parceiros, que serão também empresas que hoje não são filantrópicas, se conseguirem os seus títulos e prestar serviço à comunidade e à sociedade em geral. Com certeza. E qual a importância da filantropia e da captação de recursos para a execução de projetos que ampliam a atuação da PVR, como o Circuito pela Vida, né? Um pouco perto do que eu falei, né? O que acontece? Se a gente olhar o projeto Circuito pela Vida, o volume de recurso necessário para que a gente coloque um projeto desse para funcionar, que demanda mão de obra, demanda equipamentos. Esse estúdio de podcast hoje que a gente está utilizando aqui, ele veio através de recursos oriundos do projeto. Veículo para o transporte das pessoas, para levar até as entidades, para levar até as clínicas de tratamento. Então, existe um valor investido que a associação não poderia estar aportando para um projeto como esse. Apesar de entender que é um projeto super importante, o desenho do projeto é muito legal, é muito importante, é importante para a sociedade, que também é uma das visões da associação, essa prestação de serviço à comunidade. Mas de onde viria o recurso? A gente teria que estar alocando recursos de atividades e serviços que a associação presta a seus associados e à comunidade, que teriam de deixar de ser prestado ou ser reduzido o volume de serviços. Isso se tornaria inviável e esse volume de recursos também não conseguiria ter o total de investimento para um projeto desse tamanho. Então é importante demais a captação de recursos para que a gente consiga tocar projetos como esse, como outros projetos que nós já trouxemos à sociedade, como levar à terceira idade, curso de educação financeira, curso de inclusão digital. Então, só através de captação de recursos que a gente consegue estar estendendo todos esses benefícios à sociedade.
E claro que isso também deixa um legado à associação. Além do reconhecimento dos serviços prestados pela associação, que vem só aumentar o reconhecimento numa entidade que tem mais de 30 anos e que é reconhecido, eu diria, nacionalmente, né? A Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda é considerada a maior da América Latina. Então existe um reconhecimento. Então, desculpa. Então, todas as vezes que trouxemos um projeto, a gente também entende que a associação dá credibilidade a esse projeto. É mais fácil que quando a gente chega na ponta, a gente seja mais bem recebido, porque também existe a credibilidade na Associação dos Aposentados. Então a gente acaba unindo várias pontas para que a gente consiga adequar o que a gente recebe, conquistar quem consegue colocar esses valores, que são deputados federais, são senadores, que entendem que a associação tem capacidade de gerir os projetos. A gente faz questão de gerir os projetos e mostrar a quem fez o aporte, seja uma entidade privada ou seja algum político nas esferas federais que colocaram a emenda, o retorno que ele deu para a sociedade através da Associação dos Aposentados. Com certeza. Isso é muito importante, né, Eduardo? A clareza, uma boa prestação de contas, porque isso tudo envolve, e às vezes as pessoas não têm esse real conhecimento de como é que funciona, né, o nascimento de um projeto e todo esse processo que é feito mensalmente com as prestações de contas de todos os serviços executados. Registro fotográfico, né? Registros que nós fotográficos temos que fazer. Que são extremamente necessários para comprovar que o destino do que foi aportado realmente está sendo utilizado e executado para o que foi proposto, né? Sim, até outro recurso necessário de se aportar num projeto é o administrativo, é o que está por trás das câmeras, vamos dizer assim. Sim. Porque alguém precisa coordenar, vocês fazem os trabalhos junto aos grupos, alguém precisa coordenar essa lista de presença, alguém precisa preencher relatório. Isso tudo mensalmente tem que ser enviado ao Ministério para comprovação, e só daí que os recursos que eles são aportados mensalmente. Todas as despesas, existe um cronograma de desembolso para as despesas, algumas são iniciais no projeto, como imobilizado, veículo, câmera, algumas coisas, elas entram no início para que a gente faça as compras e consiga dar início ao projeto, mas grande parte também dos recursos ele é alocado mensalmente e é necessário a apresentação de contas, e ela é bastante detalhada, como eu disse, os técnicos do Ministério, eles são extremamente capacitados na gestão do controle dessas contas, e quando eu digo capacitados, eles inclusive também são orientativos, que muitas das vezes nesse caminhar, nesse aprendizado, eles como técnicos nos apontam falhas para que se corrija e que a gente aprimore cada vez mais também essa apresentação de resultados. Porque é uma das coisas, quando algumas entidades nos procuram, eles têm que se preparar para essa prestação de contas, porque existe uma responsabilidade de quem está à frente da entidade por essa prestação de contas, e é o que a gente fala, é o CPF dele que está lá. Sim. Então, quando a gente tem um problema nessa prestação de contas, o CPF dele vai ficar preso lá. Então, algumas pessoas que nós já treinamos com relação a pessoa vir nos procurar, eles se desencorajam quando entendem o tamanho da responsabilidade que você precisa de ter na equipe, conhecer como que funciona a questão da prestação de conta, porque o Ministério ele é bastante rigoroso com isso. Vocês deram o exemplo de quem está por trás das câmeras. Nós aqui temos, né? As pessoas estão vendo, nós duas, que somos, né, funcionário, o Eduardo, e por trás das câmeras nós temos aqui 2 funcionários que sempre estão com a gente, trabalhando. Então, assim, sempre tem as pessoas que estão por trás, editando esses vídeos, nos orientando, roteirizando, tudo isso que é falado. Então, tem uma equipe toda por trás para que a gente esteja aqui falando, né, sobre assuntos tão importantes, levando para vocês perguntas que seriam as perguntas de vocês. Então, tem uma equipe muito grande por trás, né, do que as pessoas veem, né?
Com certeza, é uma equipe muito bem articulada, diga-se de passagem, né? Nossa equipe trabalha muito bem alinhada e se organiza para que a gente possa cumprir as nossas metas, os nossos cronogramas conforme o nosso plano de ação. E, Eduardo, como hoje a PVR ela sempre fez um movimento para fazer parte de uma rede ligada não somente aos aposentados e pensionistas, extensivo aos seus familiares, né? Como é que hoje está funcionando? Como é que foi esse processo de ampliação? Porque ela iniciou-se com um olhar para o atendimento aos aposentados e pensionistas. E hoje o grupo APVR ele atende a gama de familiares desses aposentados e pensionistas, né? Como é que foi esse processo? Esse processo ele se deu bem lá atrás, esse início de abrir a associação, né? O nosso presidente, o Birajara Vaz, meu pai, ele tem uma visão de negócio, ele tem uma visão de longo prazo enorme, né? Quem o conheceu, eu não preciso nem falar isso, porque é só olhar o tamanho que quando ele iniciou dentro da Associação dos Aposentados, o tamanho que era a associação e o quanto que a associação cresceu nesse período, nesses um pouco mais de 30 anos, e até onde que se chegou a Associação dos Aposentados, sendo hoje a maior da América Latina. Foi 2008. Em 2008, ou seja, 17 anos atrás, o Birajara Vaz propôs uma mudança de estatuto, na qual foi se inserido que a associação teria mais uma possibilidade de atender a sociedade. Criou-se uma nova categoria de sócios, e esses sócios poderiam não ser aposentados ou pensionistas. O que diferia esses associados dos demais associados, aposentados e pensionistas, que eles não teriam direito a voto e também não poderiam concorrer aos cargos da Associação de Aposentados, ou seja, diretoria, conselho e presidência. Então eles poderiam participar das reuniões, mas eles teriam voz, mas não teriam voto. Então, há 17 anos atrás, o presidente Birajara já começou a fomentar essa situação, abrir esse caminho para que as pessoas pudessem usufruir da associação, que Volta Redonda e os seus círculos vizinhos começaram a enxergar já como uma entidade importante, de serviços prestados muito importantes. Então, isso começou lá há 17 anos atrás, a gente vem trabalhando isso até hoje, a gente tenta cada vez mais que a sociedade entenda que muitas das vezes as pessoas, a associação não é só para os aposentados, não. A associação é para todos. A Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda era para todos, para toda a família. Inclusive algumas empresas da região também vieram agregar a esse grupo porque entenderam que a associação oferece benefícios que são extensivos aos funcionários deles. Então eles não tinham uma possibilidade de estar agregando esses serviços a seus funcionários. Eles nos procuraram, algumas empresas nos procuraram e nos procuram para que a gente faça uma parceria e a gente estenda esses benefícios e explique para cada funcionário o que a gente traz e a gente agregar também esses serviços aos funcionários dele. Então é um caminhar. A gente continua trabalhando nisso para que as pessoas entendam que a associação é para todos, para toda a família, para todo cidadão, todo mundo que quiser ser associado. É só nos procurar que a porta está aberta. O projeto Circuito pela Vida nasceu dentro da APVR, mas rapidamente ganhou vida. Como você percebe essa relação entre a APVR e o circuito? O que essa parceria representa? O projeto, ele quando a gente olhava ele no papel, a gente enxergava um tamanho, né? A gente não imaginava o quanto ele ia crescer, né? Até porque esse projeto é um projeto único. A gente pode dizer que nenhum projeto nunca foi apresentado ao Ministério, um projeto parecido com o nosso, né? Foi apresentado pela Associação dos Aposentados. Foi uma questão pessoal, né? Da onde que surgiu esse insight da criação do projeto. Foi uma questão pessoal da nossa gerente de filantropia, captação e filantropia, onde surgiu esse embrião, né? Esse início. Trabalhamos junto.
colocamos no papel, mas a gente não entendia ainda a dimensão que isso ia tomar. Yeah? Então, quando a gente fala que ele foi tomando vida própria, ele foi tomando o caminho que a gente desenhou e não imaginava que fosse tão grande. Então, ele veio se ampliando, vem crescendo, a gente vem aprendendo. Eu vejo o quanto que vocês aprenderam, né, nesse caminho. Eu lembro das primeiras visitas, que eu tive o prazer de acompanhar. Eu sempre faço questão de tentar estar pelo menos na primeira visita para que eu conheça a instituição, conheça as pessoas, escolas, centros espírita, igrejas católicas, igreja evangélica, né? Nós somos abertos a todos os credos, né? Onde existe a necessidade, a possibilidade da gente levar o projeto, que isso vai agregar, a gente está indo, e todas as vezes que eu posso eu estar junto, eu estou junto, e vejo o quanto que vocês cresceram. Então ele tomou corpo. Eu não diria que ele ganhou vida própria, né? Ele vem crescendo no tamanho que ele realmente merece ser. É um projeto único, ele tem início e fim, como todo projeto, ele é desenhado com início e fim. Ele já foi prorrogado, e eu tenho certeza que tanto o Ministério, quanto a Associação dos Aposentados, quanto as pessoas que são atendidas e servidas por esse projeto, eu não vou dizer que ele vai se tornar perene, mas eu tenho certeza que ele vai se prolongar por pelo menos o mesmo período que ele se iniciou aí, né? Porque, de fato, é um projeto muito bacana, que agrega demais as pessoas, e realidade que a gente tinha ideia, mas não tinha dimensão o quanto grande ela era. Tanto em todas as faixas etárias, né? Que a gente leva o projeto desde adolescentes em escola, que ali está se formando, né, o futuro, quem vai estar à frente, quem vai estar disseminando tudo isso ali na frente. Hoje são adolescentes, daqui a pouco são pais, né? Então a gente consegue agregar daí as famílias aos usuários de álcool e outras drogas, a gente através das clínicas, o contato com as famílias. Então é um universo enorme, ele só cresce, e a gente entende cada vez mais o quão grande é o projeto Circuito pela Vida. Existe um movimento, Eduardo, muito bonito de atendimento familiar dentro do projeto. E como é, na sua visão, essa proposta da APVR de olhar não só para o indivíduo, né, na situação de vulnerabilidade, mas também para toda a família, que coincide com o movimento da APVR, né, de atender toda a família? Sim. Então, Cristiane, essa questão da associação e do projeto vislumbrar esse trato da família é porque a gente não acredita que você tratar apenas vai levar esse dependente a êxito no seu tratamento. Existe a necessidade que a família seja tratada junto com ele, porque quando a gente tem um dependente químico dentro de casa, a família adoece com ele. Então ela precisa de ser tratada junto para que ajude a resgatá-lo, né? Sozinho fica bem mais difícil. Vocês, na prática, vocês viram o quanto é difícil o tratamento, o quanto existem recaídas, e se a família não estiver junto, a dificuldade aumenta bastante. Então, a gente acreditar no sucesso sem a família estar tratada junto e ser amparada junto, e até que a família compreenda, né? Porque aí entram também várias questões de diferença de idade, diferença de socioeconômica, diferença de acesso à informação. Então existem muitas questões a serem tratadas, abordadas, e eu tenho certeza que vocês, quando vão em algum ambiente que para outro que vocês já estiveram, seja por questão religiosa
o tratamento para essa família muda. A forma de abordagem muda, as palavras que você usa muda. Dentro da escola, a mesma coisa. Quando a gente vai em uma escola pública, grande, muito grande, que tem uma estrutura muito grande, e ela está mais dentro do urbano, dentro da cidade, como foi uma experiência espetacular aqui no Colégio Manuel Marinho. Quando a gente vai numa escola menor, uma estrutura um pouco menor lá da periferia, são crianças diferentes. Então a abordagem requer de vocês essa sensibilidade no trato dessa equipe, que não deixa de ser a família. Esse professor está com essas crianças todos os dias. Como que ele aborda, né? E como que foi bacana a experiência que eu acompanhei, por exemplo, aqui no Colégio Manuel Marinho, né? Era um auditório enorme. Eu não sei dizer a quantidade de crianças, talvez vocês até saibam me dizer quantos adolescentes tinham ali no auditório. Cerca de 120 por momento de realização de atividade. Então a gente tinha um auditório com 120, mais de 120 adolescentes, e que a gente não sabia como é que seria a reação, e foi... Formadores de opiniões, porque é uma escola de magistério, né? Sim, vão estar à frente, passando isso para os adolescentes daqui a muito pouco tempo, e como que a gente foi bem recebido, e como eles tinham dúvidas, como eles tinham questionamentos, e que até questionamentos que extrapolaram a proposta do Circuito pela Vida. Foi feito uma dinâmica no qual eles escreviam problemas que passavam, surgiram problemas extremamente graves que aconteciam dentro do ambiente familiar, que não tinha nada a ver com relação a drogas, e que a gente tinha, através de outros parceiros que trabalham na rede social aí do município, que a gente pudesse estender atendimento a esses adolescentes, para que se tratasse de outras dores, né? Ou seja, estar junto com a família é primordial. O sucesso, eu diria que o sucesso do projeto, o sucesso da recuperação é a família. Com certeza. E dentro, né, das nossas ações, por ser um projeto muito amplo, com muitas frentes de atuação, né, as instituições que são diversas, que estão envolvidas, e a nossa equipe multidisciplinar, ela traz para você inúmeros desafios na gestão desse projeto, né? Você pode falar um pouco para a gente da magnitude disso tudo? Aí eu entendo que a equipe está muito afinada, porque são 3 profissionais, né? Na ponta são 3 profissionais, a nutricionista, a psicóloga e um cirurgião dentista, que vem crescendo e trocando informação. E como é que se trabalha isso? Também a gente tem a equipe por trás disso, né? Eu dou o suporte necessário. Eu não estou sempre junto com o projeto na dinâmica diária, mas todas as vezes que a gente tem algumas questões que é necessário o meu envolvimento, algumas questões que vamos dizer que tecnicamente são um pouco mais conflitantes, eu estou para dar o suporte. Por trás disso, a gente tem um supervisor de projeto, a gente tem outras pessoas envolvidas no administrativo que dão suporte. Então, essa gestão dessas pessoas, que é a minha função, é a função do Alexandre como supervisor, e o afinamento da equipe, para que a gente junto consiga tratar diferentes abordagens com diferentes públicos e que a gente consiga o sucesso. E eu tenho certeza que a gente está conseguindo. Eu tenho certeza que o projeto vem sendo um sucesso. Todas as vezes que a gente termina com alguma entidade, a pergunta é quando que a gente vai estar de volta, quando que a gente consegue estar de volta. Isso e estar estendendo os serviços. Então, como o Cristiane acabou de falar, é muito gratificante, é muito bacana ver o crescimento da equipe, ou seja, a gente está no caminho certo. Eu passei por uma experiência há pouco tempo, a Angélica acompanhou. A gente desenvolve, né, várias dinâmicas, várias abordagens, várias metodologias ali. E a dinâmica que eu colocava, né, para as crianças, coloquei em algumas clínicas de recuperação, né, na comunidade terapêutica. Eu coloquei em uma casa de passagem, né, onde as pessoas em situação de rua vão para passar a noite, para dormir.
E a mesma dinâmica não teve efeito nenhum, né? Eu saí com aquela sensação de frustrada. Falei, nossa, mas ninguém quis provar, era uma experimentação. Ninguém quis provar, porque... E eles, apesar da gente às vezes ter uma ideia, né, de que a pessoa com essa vulnerabilidade, ela vai comer qualquer coisa, ela vai aceitar qualquer coisa, foi o oposto, né? A gente percebeu pessoas resistentes que só comem o que querem, se não for o que eles querem, eles não querem comer. Então, essa é a realidade que nós vimos na prática, né? Pode ser que outros municípios tenham outras realidades, mas foi a nossa realidade. Então, a gente, a cada dia, tem um desafio aqui nesse micro, né? Na ponta. E tem os desafios macros, né? Que são necessários a sua presença, do nosso supervisor de projetos, do administrativo. Então, assim, são diversos desafios. O podcast, acho que foi um desafio, sim, né? É um aprendizado pra gente desde o início. Estar aqui na frente das câmeras, falar para as pessoas. Então, a gente tem desafios desde da ponta até chegar mesmo na gestão. Isso foi um exemplo. Eduardo, então agora, olhando para frente, né? Qual o futuro que você enxerga para o Circuito pela Vida dentro da Associação de Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda e na sociedade como um todo? A sociedade, as entidades assistidas, eu tenho certeza que vão clamar para que esse projeto continue. E eu tenho certeza que o Ministério também, em cima dos resultados apresentados, a gente vai conseguir continuar o projeto, que mais pessoas sejam atendidas, mais pessoas sejam beneficiadas e mais famílias sejam salvas, né? Que a gente entende que eles foram salvos. Então, o futuro que eu enxergo para o projeto é que ele vai se estender por algum tempo a mais, né? Para que a gente continue levando essa experiência maravilhosa às famílias que a gente está podendo estar junto deles. Eu acho que é um projeto desafiador, é um tema desafiador. Sim. Falar sobre drogas, falar sobre dependência química. É um tema muito sério que exige uma seriedade, exige um comprometimento. Não pode só ter boa vontade, você tem que ter preparo, né? Profissionalismo ali dentro. Então, assim, é um projeto que exige muitas qualidades. Então, a equipe toda, né? Toda essa dedicação e todas as métricas que o projeto tem apresentado mostram que a gente, né, que o projeto tá tendo efeito, né? O projeto está atingindo o seu objetivo. Então, Eduardo, e que mensagem você deixaria para os profissionais e instituições que se envolvem no projeto diariamente? Eu acho que a gente pode falar para os profissionais que estão diretamente ligados no projeto, de alguma forma, e as instituições assistidas que se espelhem no nosso presidente Ubirajara Vaz. Nosso presidente Ubirajara Vaz, ele iniciou lá atrás, há um pouco mais de 30 anos, dentro de uma instituição pequena, e ele entendeu o quanto que ela podia chegar. Eu entendo que o projeto e as pessoas envolvidas nele podem fazer a mesma coisa. A gente, há bem pouco atrás, não tinha dimensão do tamanho desse projeto. Hoje a gente já entendeu um pouco, ou seja, a gente pode trilhar esse caminho e levar esse projeto ao reconhecimento, né? Assim como a associação hoje é reconhecida como a maior da América Latina, que esse projeto seja reconhecido como um projeto inovador e o maior projeto até então já desenvolvido nesse sentido aqui no nosso país, né? Através de um aporte do governo federal, e que a gente consiga ser exemplo, assim como a Associação dos Aposentados é um exemplo, que o projeto também seja um exemplo para que outros projetos como esse venham a beneficiar pessoas que são esquecidas, né? Em situação extremamente delicada e que ficam à margem da sociedade, porque muitas das vezes não nos é conveniente, né? Como que a gente trata as pessoas que estão passando por essa dificuldade. Então, que a gente seja inspirador para que outros venham e também façam, assim como nós, um trabalho que eu considero de excelência. Eduardo, muitíssimo obrigada pela sua presença, pela sua visão institucional e por toda a dedicação durante o processo de construção desse nosso projeto, que tem como foco salvar vidas e gerar esperança aos nossos assistidos.
Eu que agradeço pela oportunidade, né, de estar aqui à frente de vocês duas, né, respondendo esses questionamentos e trazendo a minha visão do projeto, trazendo também algumas informações que as pessoas não têm do quanto é grande o número de pessoas e o quanto é grande um projeto como esse, para que ele chegue na ponta. Então eu que agradeço a vocês a oportunidade de estar aqui tratando de um projeto que eu tive a felicidade de, desde o início, participar e estar aqui acompanhando a implantação dele e estar junto de vocês, admirando o sucesso dele. Se você ouviu este episódio até aqui, compartilhe. Levar informação, inspiração e boas práticas para mais pessoas também é uma forma de fazer parte desse movimento, cuidando com a vida. Até o próximo episódio, Circuito pela Vida. Até!